Olá a todos vocês. Bom, gente, vamos então hoje aqui estudar um pouquinho sobre a carta à igreja de Pérgamo. Então vocês viram aí as outras igrejas que eu postei o fundo histórico, agora o fundo histórico da igreja de Pérgamo. Ou seja, é necessário aprender o fundo histórico para que assim se compreenda os versículos que se sucedem. Então esse fundo histórico, ele está sendo independente dos versículos. Então eu analisei, na descrição do vídeo vai estar a bibliografia para que você possa ver o material com o qual eu consultei, tá? Então a igreja de Pérgamo. Pérgamo era uma cidade da Mísia, da antiga província romana da Ásia, no vale do Caicos, a 3 km do rio e cerca de 15 km do mar. Vou subir um pouquinho aqui. Os dois afluentes do Caisco foram os Celinos e os Quiteios, tá? Então nós temos dois afluentes, Celinos e os Quiteios, tá? O primeiro desses rios fluía através da cidade, o último ao longo de suas paredes. Na colina entre essas duas correntes avistava a Acrópole, os templos principais e os teatros da cidade, já diferentemente das outras igrejas como fundo histórico. Os primeiros habitantes da cidade eram descendentes de colonos gregos, e já em 420 a.C. eles criaram suas próprias moedas. Preste bem atenção nesse detalhe de moedas, valor financeiro. Lisímaco possuiu a cidade e ali depositou 9.000 talentos de ouro. Após a sua morte, filetaeiros de 283 a 263 a.C. usou essa riqueza para fundar a dinastia grega independentemente do rei Atalite, ou seja, uma outra dinastia. O primeiro da dinastia a usar o título de rei foi Átalo I, 241 a 197 a.C. Subir mais um pouquinho aqui. Um sobrinho de Filetaeiros. Ele enfeitou a cidade com belas construções até que se tornou a cidade mais maravilhosa do Oriente. Além disso, ele adicionou ao seu reino os países da Mísia, Lídia, Caria, Panfilha e Frígia. Eumênes II, de 197 a.C. foi o rei mais ilustre da dinastia e durante seu reinado a cidade atingiu sua maior glória. A arte e a literatura foram incentivadas. A cidade se dignificou com uma biblioteca de 200.000 volumes que mais tarde foram dadas a Cleópatra, igual a biblioteca de Alexandria. Não igual, né? Mas ambas tendo aí os seus desenvolvimentos intelectuais por intermédio da literatura, que no caso eram papiros, tá? Nessa época não existia livro, tá bom? Quando fala assim livros, não é livro como hoje, tá? Porque o livro só veio existir após 1500, após a invenção da máquina tipográfica por Gutenberg. Os livros de pergaminhos, os quais foram usados pela primeira vez em Pérgamo. Portanto, o termo Pérgamo é derivado do nome dessa cidade, de onde origina-se o nome pergaminho. Das estruturas que adornavam a cidade, a mais famosa de todas as estruturas dessa cidade, a mais famosa era o altar de Zeus, que tinha 40 metros de altura, e também uma das maravilhas do mundo antigo. Então já vê que era uma cidade que tinha um cunho politeísta, que adorava vários deuses. Em 133 a.C., Átalo III, último rei da dinastia, morreu e ele passou seu reino para o governo romano. Seu filho Aristônicos, no entanto, tentou agarrá-la para si, o reinado de seu pai. Mas em 129 ele foi derrotado e a província romana da Ásia foi formada e Pérgamo foi feita a sua capital. Vou sumir um pouco. Após o estabelecimento da província da Ásia, começou uma nova série de moedas cunhadas de Pérgamo, que continuou até o 3º século depois de Cristo. Havia belos templos para os 4 grandes deuses. Então existiam 4 grandes deuses na cidade de Pérgamo. Era Zeus, Dionísio, Atena e Asclépio. Havia uma escola de medicina em conexão com o templo. Pérgamo era a cidade-província e o centro religioso. Na cidade, 3 templos foram construídos para os imperadores romanos, em que os imperadores eram adorados como deuses. Agora você imagina, daí fica fácil de compreender os versículos,
que virão, né, em suas análises, a questão da perseguição que havia ali na cidade. Então, como existia em todas as cidades da Ásia Menor um culto que deveria prestar aos romanos, porque eles se passavam como deuses, quem não fizesse isso não tinha direito de comprar, não tinha direito de vender. Então, tudo corrobora dentro do contexto cultural e histórico do livro do Apocalipse, tá? Um dos pontos altos dessa festividade que existia na cidade, na Ásia Menor, na região ainda mais de Pérgamo, era a promiscuidade sexual. Imagina, pega um dicionário e vai ver o que é promiscuidade sexual. Ela era a cidade mais idólatra de toda a província da Ásia. Era também famoso, ou era famosa, por sua escola de medicina. Então tinha o deus da saúde chamado Esculápio, que era simbolizado por uma serpente, e o mesmo era adorado na cidade de Pérgamo. Abaixar um pouquinho, pronto. Durante os tempos bizantinos, Pérgamo ainda continuou como um centro religioso. No entanto, a cidade caiu nas mãos dos seljúcidas em 1304 e em 1336 foi levado por Suleiman, filho de Orkan. Então está aí o fundo histórico, ou seja, então há a necessidade de entender um pouquinho do fundo histórico, cultural, social e etc., para que nós consigamos compreender os versículos que sucederão. Então vamos para o versículo 12 para nós analisarmos agora.